Disseram que era loucura, que ela não duraria uma semana. Mas em vez de fugir, ela enfrentou o abandono, a solidão e a natureza indomável. O que nasceu dali não apenas calou os críticos, tocou o coração de milhões que jamais pisaram naquela terra. Na selva do Brasil, em 1912, quando o mundo ainda olhava com desconfiança para aquelas terras verdes e impenetráveis que cobriam quilômetros sem fim do interior amazônico, uma mulher chegou onde ninguém queria estar. Seu nome era Lourdes Vasconcelos, filha de uma família portuguesa que havia perdido tudo em um naufrágio comercial no porto de Belém. Aos 27 anos, viúva recente e sem recursos, ela tomou a decisão que todos ao seu redor consideraram não apenas imprudente, mas absolutamente insana. Aceitou a herança de um tio distante que jamais conhecera, uma propriedade de terras nas profundezas da floresta amazônica, a 3 dias de barco do povoado mais próximo. Quando Lourdes desembarcou naquela margem lodosa do rio, carregando apenas 2 malas de couro já gastas pelo tempo e pela umidade, os barqueiros que a levaram fizeram questão de avisá-la, com olhares que misturavam pena e zombaria, que voltariam em uma semana para buscá-la. "A senhora não vai durar nem isso", disse o mais velho, cuspindo no chão enlameado. "A selva não quer gente aqui, principalmente mulher sozinha." Lourdes não respondeu. Simplesmente pegou suas malas e começou a caminhar pela trilha estreita que sumia entre as árvores colossais, enquanto o barulho do motor a vapor do barco ia desaparecendo rio acima. A propriedade que herdara era uma piada cruel do destino. Uma casa de madeira apodrecida, com o teto parcialmente desabado, cercada por uma vegetação tão densa que mal se via onde a construção terminava e a floresta começava. Cobras descansavam nas vigas expostas e o chão da varanda estava coberto por uma camada grossa de folhas em decomposição. O silêncio era opressor, quebrado apenas por sons que Lourdes não conseguia identificar. Gritos distantes, rangidos, murmúrios que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Naquela primeira noite, sentada no que restava de um banco de madeira, com uma lamparina tremulante como única companhia, ela chorou. Chorou pela vida que perdera, pelo marido que o tifo levara 6 meses antes, pela solidão absoluta que agora a envolvia como uma segunda pele. Mas quando o amanhecer chegou, tingindo o céu de um rosa alaranjado que atravessava as copas das árvores, algo dentro dela endureceu. Lourdes secou as lágrimas, amarrou o cabelo escuro em um coque apertado e começou a trabalhar. Os primeiros dias foram uma batalha constante contra a própria natureza. Lourdes limpou a casa com as próprias mãos, arrancando teias de aranha do tamanho de lençóis, espantando morcegos que haviam feito ninhos nos cantos escuros, tapando buracos nas paredes com barro e folhas. Descobriu um poço nos fundos da propriedade, coberto por galhos e lodo, e passou 2 dias inteiros limpando-o até que a água voltasse a jorrar limpa e fresca. Aprendeu a identificar quais frutos podia comer e quais eram venenosos, observando os macacos que pulavam entre as árvores ao redor da clareira. Montou armadilhas rudimentares para pegar peixes no igarapé próximo, usando técnicas que via seu falecido marido usar quando eram mais jovens. Cada pequena vitória era celebrada em silêncio. Cada fracasso a ensinava algo novo sobre aquele mundo verde e implacável. Quando os barqueiros voltaram na semana seguinte, conforme prometido, encontraram Lourdes de pé na margem do rio, com a postura ereta e o olhar firme. A casa atrás dela ainda estava longe de ser habitável por padrões civilizados, mas já não parecia mais uma ruína prestes a ser engolida pela selva. "Não vou embora", ela disse antes mesmo que fizessem a pergunta óbvia. "Podem voltar daqui a 3 meses. Vou precisar de suprimentos." O barqueiro mais velho a olhou com uma mistura de incredulidade e algo que poderia ser respeito, balançou a cabeça e anotou o pedido dela em um caderno sujo.
Quando o barco desapareceu novamente na curva do rio, Lourdes sentiu pela primeira vez, desde que chegara, algo que não era medo ou desespero, era determinação. Os meses seguintes transformaram Lourdes de uma viúva da cidade em algo completamente diferente. Suas mãos, antes macias e cuidadas, ficaram calejadas e fortes. Aprendeu a reconhecer os sons da floresta, distinguindo o chamado de alerta de um macaco do grito de caça de uma onça. Descobriu que não estava completamente sozinha. Havia uma comunidade indígena a 2 dias de caminhada e depois de semanas observando-a de longe, alguns membros começaram a se aproximar. Primeiro com cautela, depois com curiosidade. Uma mulher mais velha, de nome Yara, foi a primeira a falar com ela, usando um português quebrado misturado com palavras em tupi. Lourdes ofereceu-lhe chá feito com ervas que tinha trazido da cidade, e Yara, em troca, mostrou-lhe plantas medicinais que cresciam ao redor da propriedade, algumas que curavam feridas, outras que afastavam insetos, outras ainda que podiam tirar a vida de um homem adulto em questão de minutos. Essa troca silenciosa de conhecimento se tornou a fundação de algo maior. Yara trouxe outras mulheres da aldeia, e Lourdes percebeu que elas tinham tanto interesse em aprender sobre o mundo de onde ela vinha, quanto ela tinha em aprender sobre o delas. Lourdes começou a ensinar português, a ler e escrever, usando páginas arrancadas dos poucos livros que trouxera consigo. Em troca, aprendia sobre a selva, sobre como plantar mandioca na terra vermelha e ácida, sobre como construir usando cipós e folhas de palmeira, de modo que as estruturas respirassem com a floresta em vez de apodrecer. Aprendia sobre os espíritos da mata, sobre os rios que tinham memória, sobre como pedir licença antes de tomar qualquer coisa da terra. Não era religião no sentido que conhecia, mas era fé. Uma fé na ordem natural das coisas, no equilíbrio delicado entre tomar e dar. A casa foi reconstruída, não mais seguindo os padrões portugueses que Lourdes conhecia, mas em uma fusão estranha e bela de 2 culturas. Paredes de madeira sólida erguidas no estilo europeu, mas com um telhado alto de palha que permitia a circulação do ar quente. Janelas grandes que traziam luz, mas protegidas por telas tecidas à mão que mantinham os insetos do lado de fora. Um jardim começou a crescer ao redor da clareira. Não apenas plantas úteis como mandioca e milho, mas também flores que Lourdes insistia em cultivar, mesmo quando suas novas amigas riam da inutilidade delas. Beleza não precisa ser útil para ter valor, dizia ela, regando canteiros de lírios e orquídeas selvagens que transplantara da floresta. Com o tempo, aquelas flores se tornaram um símbolo, algo que as mulheres da aldeia começaram a admirar e, eventualmente, a cultivar também. Mas nem tudo era harmonia e crescimento silencioso. A região onde Lourdes havia estabelecido sua propriedade estava se tornando alvo de interesse comercial. Empresas de borracha, impulsionadas pela explosão da demanda mundial por látex, começavam a enviar homens para mapear e reivindicar territórios na Amazônia. Esses homens não tinham interesse em convivência pacífica. Eles queriam extração máxima em tempo mínimo, e qualquer um que estivesse no caminho era considerado um obstáculo a ser removido. Lourdes ouviu histórias terríveis através de Yara e das outras mulheres. Aldeias inteiras expulsas de suas terras ancestrais, homens forçados a trabalhar em condições desumanas nas plantações de seringueiras, mulheres e crianças desaparecendo sem deixar rastros. A violência era sistêmica e silenciosa, escondida pela imensidão verde da floresta que engolia gritos e segredos com igual indiferença. Foi em uma tarde úmida de março que os problemas chegaram à porta de Lourdes. 3 homens apareceram na clareira, suados e claramente irritados pelo caminho difícil. Usavam roupas de cidade já imundas pela lama e carregavam rifles pendurados nos ombros com uma casualidade que denunciava familiaridade. O líder deles, um homem baixo e atarracado, com bigode grosso,
Apresentou-se como representante da Companhia Brasileira de Exploração Amazônica. Tinha mapas, documentos com selos oficiais e uma proposta. Lourdes venderia sua propriedade por um preço que ele considerava mais que justo para uma terra que não servia para nada mesmo. Ou então descobriria que os documentos de herança que possuía poderiam ser contestados em tribunal. A senhora entende que é para o progresso do país, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma mulher sozinha aqui não faz sentido. Venda agora e volte para a civilização enquanto ainda pode. Lourdes os ouviu em silêncio, de pé na varanda de sua casa reconstruída, enquanto ao fundo podia ver Yara e duas outras mulheres indígenas observando a cena escondidas na borda da floresta. Quando o homem terminou seu discurso ensaiado, ela respondeu com uma voz calma, mas firme. Esta terra é minha por direito legal. Não está à venda. Peço que se retirem. O sorriso do homem desapareceu. Ele deu um passo à frente, sua mão movendo-se inconscientemente para a arma no cinto. A senhora não entendeu? Não é um pedido, é aviso de cortesia. Ou vende por bem, ou perde por mal. Lourdes não recuou. Seus anos na selva a haviam ensinado que predadores atacam quando sentem medo. Saiam da minha propriedade, agora! Os três homens se entreolharam, surpresos com a firmeza daquela mulher solitária. Resmungaram ameaças veladas e partiram. Mas Lourdes sabia que voltariam. Eles sempre voltavam. Naquela noite, Lourdes reuniu as mulheres da aldeia em sua casa. A conversação foi longa e séria, iluminada por lampiões que balançavam suavemente com a brisa noturna que entrava pelas janelas abertas. Yara traduzia quando necessário, mas a maior parte delas já entendia português o suficiente. Lourdes expôs a situação. As empresas de borracha estavam vindo e não aceitariam recusa. Elas tomariam as terras, por documentos falsos ou pela força. A aldeia de Yara seria a próxima, e depois todas as outras na região. Precisavam de uma estratégia, algo que as protegesse não apenas fisicamente, mas legalmente. Precisamos de algo que o mundo lá fora valorize, disse Lourdes. Algo que faça com que destruir este lugar seja mais caro do que preservá-lo. Foi Yara quem teve a ideia, falando em sua língua nativa antes de traduzir. As plantas medicinais. A floresta estava cheia delas, muitas que nem os médicos da cidade conheciam. Se pudessem documentar esse conhecimento, provar o valor científico e comercial dessas plantas, talvez conseguissem proteção. A ideia era ambiciosa e repleta de obstáculos. Lourdes não era cientista, não tinha treinamento formal em botânica ou medicina, mas ela sabia ler e escrever, sabia documentar e organizar, e tinha acesso ao conhecimento de gerações de curandeiras indígenas. Começou um projeto que parecia impossível. Criar um catálogo completo das plantas medicinais da região, com descrições detalhadas de suas propriedades, métodos de preparo e aplicações. Trabalhava durante o dia coletando e catalogando espécimes, secando folhas e raízes entre páginas de livros velhos, desenhando o melhor que podia as estruturas das plantas. À noite, à luz fraca da lamparina, escrevia descrições meticulosas em cadernos que encomendava pelos barqueiros, que agora vinham mensalmente trazer suprimentos e levar correspondências. Os meses se transformaram em anos. A casa de Lourdes se tornou parte escola, parte laboratório, parte refúgio. Mas mulheres vinham aprender. Não apenas da aldeia de Yara, mas de comunidades mais distantes que ouviam falar daquela mulher branca que respeitava os conhecimentos antigos e os tratava como ciência verdadeira. Lourdes ensinou muitas delas a ler e escrever, não para que abandonassem suas culturas, mas para que pudessem documentar e proteger seus próprios conhecimentos. Foi um período de troca intensa. Ela aprendia sobre centenas de plantas, sobre tratamentos para picadas de cobra, febres, infecções, dores de parto, enquanto compartilhava conhecimentos de medicina básica que trouxera do mundo civilizado sobre higiene e prevenção de doenças.
Mas o projeto de Lourdes enfrentava um problema fundamental. Não importava quão meticulosa fosse sua documentação. Ela não tinha credenciais que o mundo científico respeitasse. Era uma mulher viúva, vivendo na selva, sem diploma universitário ou afiliação a nenhuma instituição reconhecida. Suas cartas para universidades em Belém, Manaus e até Rio de Janeiro foram ignoradas ou respondidas com condescendência educada. Um professor de botânica chegou a responder dizendo que relatos folclóricos, ainda que bem intencionados, não constituem ciência verdadeira e que ela deveria deixar o trabalho sério para homens com treinamento apropriado. Lourdes queimou aquela carta em sua lareira naquela noite, mas não queimou sua determinação. A sorte mudou de uma forma inesperada. Um jovem naturalista alemão, Friedrich Hartmann, estava viajando pela Amazônia coletando espécimes para o Museu de História Natural de Berlim. Seu barco teve problemas mecânicos e precisou atracar perto da propriedade de Lourdes para reparos. Curioso sobre aquela construção estranha na clareira, ele seguiu a trilha e encontrou algo que não esperava. Uma operação meticulosa de catalogação botânica sendo conduzida por uma mulher portuguesa e um grupo de mulheres indígenas. Friedrich, que havia sido educado em uma tradição científica mais aberta e havia trabalhado com pesquisadoras na Europa, reconheceu imediatamente o valor do trabalho que estava vendo. Passou 3 dias na propriedade de Lourdes, examinando seus cadernos, seus espécimes secos, ouvindo as explicações sobre propriedades medicinais que ele poderia verificar contra a literatura científica que carregava em suas próprias bagagens. Quando Friedrich partiu, levou consigo cópias de alguns dos cadernos de Lourdes e amostras cuidadosamente prensadas de dezenas de plantas. Mais importante, levou uma promessa. Ele apresentaria o trabalho dela em círculos científicos europeus, creditando-a apropriadamente. Lourdes não tinha certeza se acreditar. Já havia sido decepcionada antes, mas Friedrich era diferente. Havia uma sinceridade em seus olhos, um entusiasmo genuíno pela ciência que transcendia preconceitos. 6 meses depois, uma carta chegou. O trabalho de Lourdes havia sido apresentado em uma conferência em Berlim e causado sensação. Botânicos e farmacologistas estavam fascinados com as descrições de plantas que nunca haviam sido formalmente catalogadas. Mais cartas se seguiram de instituições científicas de toda a Europa, pedindo mais informações, mais amostras, mais detalhes sobre metodologias de preparação. Se você está gostando desta história incrível de coragem e determinação, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de comentar de onde você está nos assistindo. Adoramos saber onde estão nossos espectadores ao redor do Brasil e do mundo. De repente, Lourdes Vasconcelos não era mais uma mulher louca vivendo sozinha na selva. Ela era uma pesquisadora, uma ponte entre conhecimento indígena e ciência ocidental. Alguém cujo trabalho tinha valor reconhecido internacionalmente. Esse reconhecimento trouxe consequências práticas e imediatas. Quando os homens da Companhia de Borracha voltaram, agora com mais gente e mais armas, encontraram não apenas Lourdes, mas também um representante oficial do governo brasileiro que havia sido enviado após pressão diplomática da Alemanha e França, países interessados em manter acesso ao conhecimento que estava sendo desenvolvido naquela propriedade. O representante deixou claro: aquela terra estava agora sob proteção especial para fins de pesquisa científica. Qualquer tentativa de tomá-la seria um incidente internacional. Os homens da companhia recuaram, furiosos, mas impotentes diante da burocracia e da política internacional. Lourdes havia vencido aquela batalha, mas sabia que a guerra estava longe de terminar. A proteção oficial de sua propriedade não se estendia às terras indígenas ao redor. As empresas simplesmente redirecionaram seus esforços, pressionando outras comunidades, usando a mesma mistura de ameaças legais e violência física. Foi então que Lourdes teve sua ideia mais audaciosa.
Se sua propriedade estava protegida por seu valor científico, por que não expandir esse conceito? Por que não criar algo maior, algo que protegesse não apenas um pedaço de terra, mas toda a região? Ela começou a trabalhar em uma proposta ambiciosa, a criação do que chamou de Reserva de Estudos Etnobotânicos da Amazônia. Não seria apenas um laboratório ou uma escola, mas uma área protegida onde comunidades indígenas pudessem continuar vivendo em suas terras tradicionais enquanto contribuíam ativamente para a pesquisa científica. O conhecimento deles seria documentado, respeitado e creditado. Em troca, teriam proteção legal contra invasões de empresas extrativistas. Foi uma ideia revolucionária para a época. Reconhecer povos indígenas como parceiros científicos legítimos, não como objetos de estudo ou obstáculos ao progresso. Lourdes passou o próximo ano escrevendo a proposta, detalhando cada aspecto logístico, cada benefício científico, cada salvaguarda legal. Ela correspondeu-se com cientistas na Europa que apoiavam a ideia, com alguns poucos aliados no governo brasileiro que viam valor tanto na ciência quanto na proteção de populações vulneráveis. Yara e outras líderes das comunidades indígenas contribuíram, definindo os termos sob os quais estariam dispostas a participar. Não seria caridade ou tutela, seria parceria genuína, com as comunidades mantendo autonomia sobre suas terras e conhecimentos. A proposta viajou por canais burocráticos lentos, acumulando poeira em mesas de burocratas no Rio de Janeiro que não sabiam bem o que fazer com aquilo. Mas, enquanto isso, algo notável estava acontecendo no chão, na própria selva. A comunidade que Lourdes havia ajudado a construir estava florescendo. Mulheres que haviam aprendido a ler e escrever, agora ensinavam outras. Jovens de aldeias vizinhas vinham passar meses aprendendo sobre documentação e preservação de conhecimento tradicional. A casa de Lourdes, que começara como uma ruína solitária, havia se transformado no centro de algo vivo e crescente, não uma instituição formal com paredes e regras rígidas, mas uma rede orgânica de aprendizado e proteção mútua. Lourdes agora estava com 35 anos, mas parecia ter vivido várias vidas. Seu rosto estava marcado pelo sol forte e pelos anos de trabalho físico, mas havia uma luz em seus olhos que não existia quando chegara à selva. Ela havia encontrado propósito em um lugar onde todos diziam que só encontraria morte. As cartas que enviava para a Europa agora incluíam contribuições de dezenas de colaboradoras indígenas, cada uma acreditada por nome. Artigos científicos começaram a ser publicados em prestigiadas revistas europeias, descrevendo compostos ativos isolados de plantas que Lourdes e suas colaboradoras haviam identificado. Um tratamento particularmente eficaz para a malária, baseado em uma planta que as curandeiras indígenas usavam havia gerações, chamou a atenção internacional quando se mostrou mais efetivo e com menos efeitos colaterais do que os tratamentos convencionais da época. Esse sucesso científico trouxe visitantes. Pesquisadores começaram a fazer a longa jornada até a propriedade de Lourdes. Alguns genuinamente interessados em aprender e colaborar. Outros tentando simplesmente coletar plantas e conhecimentos para levar embora e reivindicar como descobertas próprias. Lourdes aprendeu rapidamente a distinguir uns dos outros. Para os colaboradores genuínos, abria todas as portas, compartilhava tudo, mas sempre insistindo que o crédito fosse dado apropriadamente às fontes indígenas. Para os exploradores, as portas permaneciam fechadas. Algumas dessas recusas criaram inimigos, homens influentes acostumados a ter o que queriam e não acostumados a serem desafiados por uma mulher. Ainda mais uma mulher que vivia
entre selvagens, como diziam. Os ataques não vieram pela força física desta vez, mas pela difamação. Artigos começaram a aparecer em jornais do Rio de Janeiro e São Paulo, questionando a legitimidade do trabalho de Lourdes. Diziam que ela estava distorcendo conhecimentos primitivos e apresentando-os como ciência. Acusavam-na de exercer medicina sem licença, de colocar em risco a saúde de pessoas ingênuas que acreditavam em suas poções. Alguns artigos tinham tons mais sórdidos, insinuando relacionamentos impróprios com visitantes homens, sugerindo que uma mulher vivendo sozinha daquele jeito não poderia estar fazendo nada respeitável. Lourdes lia aqueles artigos e reconhecia as táticas. Quando não conseguiam destruir o trabalho, tentavam destruir a pessoa. Mas algo havia mudado no mundo. As mesmas publicações científicas europeias que haviam dado credibilidade ao trabalho de Lourdes, agora saíam em sua defesa. Artigos de resposta eram publicados, assinados por cientistas respeitados, defendendo não apenas a qualidade da pesquisa, mas o caráter de Lourdes. Friedrich Hartmann, que se tornara um correspondente regular e aliado firme, publicou um artigo devastador refutando as críticas, apontando como elas não tinham base científica e eram claramente motivadas por preconceito e interesse comercial. A própria comunidade científica internacional estava começando a reconhecer o valor único do modelo que Lourdes havia criado. Pesquisa colaborativa que respeitava e creditava conhecimento indígena. Então, em 1918, 6 anos depois de Lourdes chegar àquela margem de rio, carregando 2 malas e nada mais, o impossível aconteceu. A proposta da Reserva de Estudos Etnobotânicos da Amazônia foi aprovada. Não na extensão completa que Lourdes havia imaginado. A burocracia brasileira havia reduzido o escopo, imposto limitações, complicado a administração, mas era real. Dezenas de milhares de hectares de floresta, incluindo as terras de 3 comunidades indígenas, estavam agora oficialmente protegidos. Não poderiam ser vendidos para empresas de borracha, não poderiam ser limpos para a agricultura. Estariam preservados para a pesquisa e para as comunidades que haviam vivido ali por gerações. Quando a notícia chegou, trazida por um barqueiro que leu a carta oficial em voz alta porque não acreditava no que estava escrito, Lourdes sentou-se na beira do rio e chorou. Não eram lágrimas de tristeza como aquelas que derramara na primeira noite, mas algo diferente, uma mistura de alívio, exaustão, alegria e uma satisfação profunda que vinha de saber que aqueles anos de luta não haviam sido em vão. Yara sentou-se ao seu lado. Não disse nada, apenas segurou sua mão. As 2 mulheres ficaram ali observando o rio correr, cada uma vindo de mundos tão diferentes, unidas por algo que haviam construído juntas contra todas as probabilidades. A reserva mudou tudo. Não imediatamente, não dramaticamente, mas como a floresta faz todas as coisas. Devagar, orgânico, permanente. Mais recursos começaram a chegar para a pesquisa. Uma estrutura pequena, mas real, foi construída. Um edifício de madeira maior que servia como laboratório e biblioteca. Livros chegavam em caixotes, protegidos com cera contra a umidade. Microscópios, vidraria de laboratório, materiais de documentação. Lourdes treinou um grupo de jovens, tanto indígenas quanto de fora, em técnicas básicas de pesquisa científica. O modelo que criara, combinar conhecimento tradicional com metodologia científica rigorosa, sempre dando crédito apropriado, começou a ser discutido em outras partes do Brasil e do mundo como uma alternativa viável à exploração predatória. Claro que nem tudo era perfeito. A administração da reserva era complicada, constantemente atolada em burocracia e falta de recursos. As comunidades indígenas tinham autonomia no papel, mas na prática ainda enfrentavam pressão de autoridades que não entendiam ou não respeitavam suas formas de viver. Lourdes descobriu que criar algo era apenas o primeiro passo. Defendê-lo e fazê-lo funcionar era uma batalha diária.
Havia dias em que a frustração era quase insuportável, quando lidava com autoridades que vinham inspecionar e claramente não entendiam nada do que estava acontecendo, ou quando o financiamento prometido simplesmente desaparecia nos labirintos da burocracia. Mas Lourdes havia aprendido algo fundamental naqueles anos na selva. Persistência valia mais que genialidade, e a capacidade de se adaptar valia mais que qualquer plano perfeito. A fama da reserva começou a se espalhar de maneiras que Lourdes nunca havia antecipado. Jornalistas começaram a aparecer querendo escrever sobre a mulher que domou a selva, um título que Lourdes odiava porque implicava conquista, quando o que ela havia feito era aprender a conviver. Alguns dos artigos eram sensacionalistas, pintando-a como uma espécie de heroína romântica, sozinha contra o mundo selvagem. Outros eram mais respeitosos, focando no trabalho científico e na importância da preservação. Independentemente do tom, o resultado era o mesmo. Mais pessoas sabiam sobre a reserva, sobre o trabalho sendo feito ali, sobre a possibilidade de uma relação diferente entre ciência, cultura e natureza. Com a atenção vieram também os problemas. Turistas começaram a aparecer, pessoas da cidade que queriam ver a selva, mas não tinham nenhum preparo ou respeito pelo lugar. Lourdes teve que criar regras, estabelecer limites, transformar-se em guardiã de um lugar que antes guardava apenas a si mesmo. Foi um equilíbrio delicado. Ela precisava da atenção pública para manter o apoio político e financeiro, mas muita atenção errada poderia destruir exatamente aquilo que estava tentando proteger. Algumas das discussões mais intensas que teve com Yara e outras líderes comunitárias foram sobre isso, quanto abertura, quanto compartilhamento, onde traçar as linhas entre educação e exploração. Os anos passaram e trouxeram mudanças inevitáveis. Algumas das mulheres que haviam sido suas primeiras alunas agora tinham filhos que cresciam bilíngues, fluentes tanto em suas línguas nativas quanto em português, alfabetizados, capazes de navegar entre dois mundos. Lourdes via nessas crianças algo precioso. Elas não tinham que escolher entre suas culturas tradicionais e o mundo moderno. Podiam honrar ambos, usar ferramentas de ambos. Era exatamente o tipo de síntese que ela havia imaginado quando começou tudo aquilo, embora na época fosse apenas uma esperança vaga, não um plano concreto. A Primeira Guerra Mundial, que devastava a Europa distante, teve efeitos inesperados na reserva. O conflito interrompeu o comércio de borracha, fazendo com que muitas empresas que ameaçavam a região fossem à falência ou abandonassem suas operações amazônicas. Foi uma trégua temporária, Lourdes sabia, mas permitiu que a reserva se estabelecesse mais firmemente, sem a pressão constante de interesses comerciais. Também cortou algumas de suas conexões com cientistas europeus, especialmente Friedrich, cujas cartas pararam de chegar em 1914. Lourdes não saberia seu destino até anos depois, quando uma carta finalmente chegou de sua irmã, explicando que ele havia sobrevivido à guerra, mas ficado ferido, e que falava da reserva de Lourdes com saudade, chamando-a de o trabalho mais importante que já havia testemunhado. Em 1920, Lourdes estava com 35 anos e a reserva tinha se tornado uma instituição reconhecida, mesmo que ainda frágil. Delegações do governo vinham visitar, nem sempre com boas intenções, mas pelo menos com reconhecimento oficial. Universidades brasileiras, que antes ignoravam seu trabalho, agora queriam estabelecer parcerias. Lourdes negociava cada proposta cuidadosamente, sempre consultando as líderes comunitárias, sempre garantindo que os termos respeitassem a autonomia indígena. Ela havia aprendido que papel assinado não significava nada se as pessoas envolvidas não tinham integridade, mas que sem papel assinado, nem mesmo a integridade,
podia proteger contra sistemas maiores que não reconheciam nada além de documentação formal. Foi nesse período que Lourdes começou a treinar sua sucessora, embora não pensasse nesses termos na época. Uma jovem mestiça chamada Maria das Dores havia chegado à reserva aos 15 anos, fugindo de uma situação violenta em um seringal, onde sua família trabalhava em condições próximas à escravidão. Lourdes a acolheu, ensinou-lhe tudo, desde técnicas básicas de laboratório até estratégias de negociação com burocratas. Maria tinha uma inteligência afiada e uma ética de trabalho feroz, impulsionada por memórias do que havia escapado e determinação de que outros não sofressem o mesmo. Em Maria, Lourdes via não um reflexo de si mesma, mas algo melhor. Alguém que entendia tanto o mundo indígena quanto o mundo dos seringais, que conhecia a exploração por experiência própria e tinha a raiva controlada necessária para lutar contra ela. A construção que Lourdes iniciara estava se tornando maior que ela mesma, e isso era exatamente o que precisava ser. Não podia depender de uma única pessoa. Não podia ser o projeto de vida de uma mulher sozinha. Precisava ter raízes mais profundas, precisava pertencer à comunidade que servia. Lourdes começou a deliberadamente se afastar de algumas decisões, insistindo que fossem tomadas coletivamente, que vozes indígenas tivessem não apenas participação, mas liderança. Não foi fácil. Havia hábitos de controle difíceis de quebrar e havia resistência externa de autoridades que preferiam negociar com uma mulher branca educada do que com líderes indígenas. Mas Lourdes insistiu, mesmo quando isso tornava tudo mais complicado. Em 1922, algo inesperado aconteceu. Uma epidemia de gripe, similar à que havia devastado o mundo alguns anos antes, atingiu a região. A reserva, com suas conexões e recursos, estava melhor preparada que as áreas ao redor. Mas mesmo assim, pessoas adoeceram gravemente. Foi durante essa crise que o valor real do trabalho de Lourdes se mostrou não em papers científicos ou reconhecimento internacional, mas em ações práticas. Os tratamentos desenvolvidos na reserva, combinando conhecimento tradicional com higiene e cuidados médicos básicos, provaram-se eficazes. Enquanto comunidades desprotegidas viam mortalidade assustadora, na reserva, a maioria dos doentes se recuperava. Notícias disso se espalharam, e de repente havia um reconhecimento local que antes faltava. As mesmas pessoas que haviam zombado de Lourdes anos atrás, agora vinham pedir ajuda, pedir conhecimento, pedir que tratamentos fossem compartilhados. Lourdes nunca negou ajuda a ninguém, mas usou a situação para ensinar uma lição mais profunda. Cada tratamento vinha com explicação, com crédito às origens do conhecimento, com insistência de que o que estava sendo compartilhado não era magia ou sorte, mas conhecimento acumulado por gerações de povos indígenas. Alguns entenderam a mensagem, outros apenas queriam a cura e continuavam com seus preconceitos intactos. Mas sementes foram plantadas. A ideia de que conhecimento indígena tinha valor prático e imediato, não apenas interesse antropológico abstrato. Os anos 1920 trouxeram mudanças mais amplas ao Brasil e ao mundo. O país estava se modernizando rapidamente. Cidades crescendo, novas tecnologias chegando. A Amazônia, antes vista principalmente como fonte de borracha, estava sendo reavaliada sob novas perspectivas econômicas. Havia interesse em madeira, em minerais, em terra para a pecuária. As pressões sobre a reserva não diminuíram, apenas mudaram de forma. Lourdes descobriu que proteger aquela terra era uma batalha que nunca terminaria, que cada geração teria que lutar novamente contra novas ameaças, com novos nomes, mas a mesma essência de exploração. Ela estava cansada, não ia admitir para ninguém, mas às vezes, sentada sozinha à noite depois que todos haviam ido embora, sentia o peso dos anos. Seu corpo, que havia se adaptado tão bem à selva, estava começando a mostrar sinais de desgaste.
Malária recorrente, que pegara algumas vezes apesar de todos os cuidados, havia deixado sua marca. Ferimentos antigos doíam em dias úmidos, mas mais que o cansaço físico era o emocional. A constante vigilância, a necessidade perpétua de defender e justificar, o conhecimento de que tudo que havia construído era frágil e poderia desmoronar se baixasse a guarda. Foi Maria quem a encontrou uma noite, sentada na varanda olhando para a floresta escura. "Você precisa descansar", disse a jovem, agora com 23 anos e capaz de administrar quase tudo sozinha. Lourdes sorriu tristemente. "Se eu descansar, quem vai garantir que continuará?" Maria sentou-se ao seu lado. "Todos nós, você não acha que nos ensinou o suficiente? Que construímos algo forte o suficiente?" Era uma repreensão gentil, mas uma repreensão. Lourdes estava se agarrando com força demais, não por necessidade, mas por medo de soltar. A conversa naquela noite forçou Lourdes a confrontar algo que vinha evitando. Ela havia dado tudo de si para criar algo permanente, mas sua própria permanência ali não era necessária para que aquilo sobrevivesse. Na verdade, sua recusa em soltar completamente poderia estar impedindo o crescimento real. Nas semanas seguintes, Lourdes começou a fazer mudanças deliberadas. Passou mais responsabilidades administrativas para Maria e para um conselho formado por líderes comunitárias. Parou de ser a primeira pessoa a responder a cada crise, forçando outros a desenvolverem suas próprias soluções. Foi doloroso assistir decisões que ela teria feito diferente, mas também foi libertador. Em 1925, 13 anos depois de chegar àquela margem de rio, Lourdes tomou uma decisão que chocou todos que a conheciam. Anunciou que iria viajar. Não para sempre, não abandonando a reserva, mas precisava sair, ver o mundo que havia deixado para trás, entender como ele havia mudado. Parte dela precisava verificar se ainda pertencia a algum lugar além daquela floresta. As despedidas foram emocionais. Yara, agora uma senhora idosa, mas ainda afiada e forte, abraçou-a por longos minutos sem dizer nada. Maria, tentando ser profissional, mas com lágrimas nos olhos, fez Lourdes prometer que voltaria. As crianças que ela havia ensinado a ler, agora adolescentes e jovens adultos, organizaram uma cerimônia tradicional de despedida, pintando seu rosto com urucum e cantando músicas que ela havia escutado 1000 vezes, mas que naquele momento pareciam carregadas de significado novo. A jornada rio abaixo foi estranha. A cada curva do rio que se afastava da reserva, Lourdes sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Quando finalmente chegou a Belém, a cidade a chocou. Havia crescido enormemente. Estava mais barulhenta, mais suja, mais apressada do que ela lembrava. As pessoas na rua olhavam para ela com curiosidade. Ela ainda usava roupas práticas que havia adotado na selva, muito diferentes da moda urbana da época. Seu rosto estava marcado pelo sol, de uma forma que mulheres da cidade evitavam cuidadosamente. Ela se destacava, e não de forma confortável. Mas Lourdes tinha uma missão além da simples viagem. Havia decidido usar aquele tempo para fazer algo estratégico, construir alianças mais fortes, estabelecer conexões com instituições que pudessem proteger a reserva a longo prazo. Visitou universidades, reuniu-se com políticos, falou em eventos acadêmicos. Descobriu que sua reputação havia chegado antes dela. A mulher da selva era conhecida em círculos específicos, vista com uma mistura de respeito, curiosidade e, em alguns casos, desdém mal disfarçado. Alguns acadêmicos a tratavam como uma novelidade, uma curiosidade, não uma colega séria. Outros, especialmente algumas das poucas mulheres na academia, viam nela uma aliada, alguém que havia aberto portas simplesmente por se recusar a aceitar que estavam fechadas. A experiência em Belém ensinou Lourdes algo valioso. O mundo lá fora ainda não estava pronto para entender completamente o que ela havia construído.
As pessoas conseguiam apreciar os resultados científicos, os tratamentos, as plantas catalogadas, as descobertas. Mas a metodologia, a parceria genuína com comunidades indígenas, o respeito por conhecimento não ocidental como ciência legítima, isso ainda era radical demais para muitos. Ela voltaria para a reserva, sabendo que a batalha por reconhecimento e proteção continuaria por décadas, talvez gerações. Mas também voltaria sabendo que havia plantado sementes em lugares inesperados, que havia jovens acadêmicos e ativistas que haviam se inspirado em seu trabalho e levariam aquelas ideias adiante. Depois de 3 meses, Lourdes voltou para a reserva. A viagem de retorno, rio acima, sentiu-se como voltar para casa, de uma forma que a ida a Belém nunca havia sido. Quando o barco finalmente atracou naquela margem familiar, havia uma multidão esperando. Não apenas algumas pessoas, mas dezenas, membros das comunidades, pesquisadores que trabalhavam na reserva, até alguns moradores de povoados vizinhos. Maria estava na frente, sorrindo amplamente. "Você demorou", disse ela. "Tivemos alguns problemas que precisam de sua sabedoria." Mas o sorriso dizia que haviam gerenciado bem, que a reserva havia sobrevivido e até prosperado em sua ausência. Nos anos seguintes, Lourdes encontrou um novo equilíbrio. Ela ainda estava envolvida, ainda contribuía com sua experiência e conhecimento, mas não mais como a única líder, não mais como a pessoa sem a qual nada podia acontecer. A reserva havia se tornado verdadeiramente comunitária, com estruturas de decisão que envolviam múltiplas vozes. Novas gerações estavam crescendo vendo aquilo como normal, não como experimento radical. Para eles, colaboração entre culturas, respeito por conhecimento tradicional, proteção ambiental vinculada a direitos indígenas, tudo isso era simplesmente a forma como as coisas eram, não ideias revolucionárias que precisavam ser constantemente defendidas. O reconhecimento continuou chegando, de formas grandes e pequenas. Em 1928, Lourdes recebeu um convite para apresentar seu trabalho em uma conferência internacional em Buenos Aires. Ela foi, levando consigo Yara e Maria, insistindo que se ela fosse homenageada, as verdadeiras criadoras do conhecimento deveriam estar ao seu lado. Foi uma viagem memorável, não apenas pela conferência em si, mas pela experiência das 3 mulheres, de mundos tão diferentes, navegando juntas, uma cidade grande, sendo tratadas como especialistas, tendo suas vozes ouvidas em um contexto internacional. Yara, que nunca havia saído da Amazônia, ficou fascinada e um pouco horrorizada pela Buenos Aires urbana. "Muito barulho", ela disse. "Como as pessoas pensam com todo esse barulho?" Mas também ficou orgulhosa, vendo o respeito que seu conhecimento recebia daqueles acadêmicos formais. Os anos 1930 trouxeram turbulência política ao Brasil e ao mundo. A Revolução de 1930, a ascensão de Getúlio Vargas, mudanças radicais na forma como o governo via desenvolvimento e modernização. Lourdes assistiu com apreensão, sabendo que cada mudança política podia significar novas ameaças à reserva. De fato, houve momentos perigosos, quando autoridades do novo governo questionaram a necessidade de preservar terras que poderiam ser produtivas. Lourdes teve que usar todas as conexões que havia construído, todos os argumentos que havia refinado ao longo dos anos, para defender novamente o que já deveria ter sido incontestável. Mas algo havia mudado no cálculo político. A reserva agora tinha defensores poderosos, não apenas internacionalmente, mas dentro do próprio Brasil. Havia sido tão bem-sucedida em termos de produção científica, havia treinado tantas pessoas que agora ocupavam posições em universidades e governo, havia se tornado um símbolo suficientemente conhecido de possibilidade brasileira que destruí-la seria politicamente custoso. Não estava completamente segura.
Nada nunca estava, mas tinha um tipo de proteção que vinha de estar entrelaçada no tecido social e intelectual do país de formas que seriam difíceis de desmanchar. Lourdes estava agora nos seus 40 anos, uma idade que na selva parecia mais velha do que seria na cidade. Seu cabelo, sempre amarrado em um coque prático, estava começando a mostrar fios de prata. Linhas profundas marcavam seu rosto, mapeando anos de sol e preocupação. Mas havia uma força nela que não vinha de juventude ou energia física, mas de algo mais profundo, a certeza de alguém que havia enfrentado o pior que podia enfrentar e sobrevivido, que havia construído algo de valor duradouro contra probabilidades impossíveis. Foi durante esse período que Lourdes começou a escrever. Não apenas relatórios científicos ou correspondência, mas memórias, reflexões sobre tudo que havia vivido e aprendido. Escrevia à mão, tarde da noite, quando o trabalho do dia estava terminado e a selva ao redor se enchia dos sons noturnos que havia aprendido a amar. Não tinha certeza do que faria com aqueles escritos. Não se via como autora, não achava que sua história pessoal importasse muito. Mas Maria a encorajava. As pessoas precisam saber, ela dizia, não apenas o que você fez, mas como, o que pensava, o que sentiu, os erros que cometeu. É útil. Lourdes não tinha certeza se acreditava, mas continuava escrevendo. Em 1935, algo significativo aconteceu. Um grupo de educadoras indígenas que haviam sido treinadas na reserva abriu uma escola em uma aldeia a 4 dias de distância. Não era formalmente parte da reserva, era uma iniciativa completamente independente, mas seguia os mesmos princípios. Educação que honrava conhecimento tradicional enquanto ensinava habilidades práticas para navegar o mundo moderno. Para Lourdes, aquilo foi mais emocionante que qualquer prêmio científico ou reconhecimento oficial. Significava que a ideia havia se replicado, que não dependia mais dela ou da reserva específica. Estava se espalhando organicamente, porque funcionava, porque as pessoas viam valor. Ela visitou aquela escola assim que soube de sua existência. A jornada de 4 dias através da selva foi mais difícil do que costumava ser. Seu corpo simplesmente não tinha mais a resistência de anos atrás. Mas quando chegou e viu as crianças indígenas aprendendo a ler e escrever em suas próprias línguas, viu mapas desenhados por elas mostrando suas terras ancestrais, viu professoras indígenas ensinando com confiança e orgulho, ela soube que aqueles anos de luta haviam valido cada momento de dúvida, cada noite de medo, cada batalha contra forças maiores que ela. Notícias de outras iniciativas similares começaram a chegar. Nem todas sobreviviam. Algumas eram esmagadas por interesses locais poderosos. Outras simplesmente não conseguiam os recursos necessários. Mas o suficiente sobrevivia e prosperava para criar uma rede emergente de resistência à exploração predatória e defesa de direitos indígenas. Não era coordenado, não havia organização central, mas havia um conjunto compartilhado de princípios e estratégias que estavam se espalhando. Lourdes via nisso o começo de algo potencialmente transformador, embora soubesse que levaria décadas, talvez um século, para realmente florescer. Se você está emocionado com essa história de luta, coragem e transformação, deixe seu like, compartilhe com quem precisa conhecer essa inspiração e comente de onde você está nos assistindo. Adoramos saber de onde vêm nossos leitores e ouvintes. Os anos finais da década de 1930 foram marcados por tensões crescentes globais que eventualmente explodiriam na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ainda decidindo seu papel no conflito que se aproximava, passou por períodos de instabilidade interna. A reserva, relativamente isolada, não foi poupada completamente. Havia pressões renovadas para abrir terras para a agricultura de guerra, para extrair recursos para o esforço bélico. Lourdes, agora reconhecida não apenas como cientista,
mas como uma espécie de estadista informal em questões amazônicas, foi chamada a Brasília várias vezes para reuniões com autoridades. Ela argumentava, negociava, fazia concessões onde podia e se recusava a ceder onde não podia. Foi exaustivo. Cada viagem à capital deixava Lourdes mais cansada, mais frustrada com a política, mais ansiosa para voltar à simplicidade relativa da floresta. A selva nunca havia sido fácil, mas pelo menos era honesta. Seus perigos eram diretos, suas recompensas claras. A política era diferente, cheia de promessas quebradas e agendas ocultas. Mas ela continuava indo, continuava lutando, porque sabia que se ela não o fizesse, havia muitos que estavam esperando qualquer oportunidade para desmanchar o que havia sido construído. Em 1940, Lourdes completou 55 anos. Era uma idade avançada para alguém que havia vivido as dificuldades que ela vivera. Sua saúde, sempre robusta apesar de tudo, começava a vacilar de formas que não podia mais ignorar. Malária recorrente havia finalmente cobrado seu preço, deixando-a fraca por períodos cada vez mais longos. Maria, agora com 35 anos e plenamente capaz de liderar, assumiu mais e mais responsabilidades. Havia outras também, uma nova geração treinada tanto por Lourdes quanto por Maria, prontas para carregar o trabalho adiante. Foi durante uma dessas recuperações mais longas, confinada à cama por quase um mês, que Lourdes finalmente terminou de escrever suas memórias. Centenas de páginas manuscritas, contando não a história de uma heroína, mas de uma mulher imperfeita que havia tropeçado em propósito e decidido persegui-lo. Ela escreveu sobre os erros, sobre as vezes que falhou, sobre relacionamentos que se perderam e oportunidades desperdiçadas. Não foi a geografia, mas um relato honesto de vida vivida intensamente. Quando finalmente colocou a caneta de lado, não tinha certeza se alguém além de Maria leria aquilo, mas não importava. Havia sido importante escrever, importante reconhecer e articular o que havia vivido. A doença que finalmente a levaria chegou no início de 1941. Começou como febre, que parecia apenas mais um episódio de malária, mas rapidamente ficou claro que era algo diferente, algo mais sério. Os tratamentos que haviam funcionado antes não funcionavam agora. Lourdes sabia, com a clareza que vem de anos trabalhando com doença e morte, que estava morrendo. Não entrou em pânico, não negou. Simplesmente começou a se despedir. Yara, agora com mais de 70 anos, veio sentar-se com ela diariamente. As duas mulheres, que haviam construído uma amizade improvável através de décadas de colaboração, passavam horas em silêncio confortável ou conversa suave. Yara trouxe chás e preparações que não curariam Lourdes, mas a manteriam confortável, aliviariam a dor. "Você fez algo impossível", Yara disse em um desses dias. "Fez o mundo ouvir." Lourdes sorriu fracamente. "Nós fizemos. Você e eu e tantas outras. Eu apenas era barulhenta sobre isso." Yara riu, um som que Lourdes havia aprendido a amar ao longo dos anos. "Sim, você era muito barulhenta." Maria estava menos equipada para aceitar. Para ela, Lourdes não era apenas mentora, mas a figura materna que nunca tivera. Ela queria continuar lutando, tentando tratamentos mais experimentais, levando Lourdes para hospitais na cidade. Mas Lourdes recusou gentilmente. "Meu lugar é aqui", ela disse. "Sempre foi. E Maria, você não precisa mais de mim. A reserva não precisa de mim. Vocês vão continuar e continuar bem." Maria chorou abertamente, algo que raramente permitia. "Como você pode estar tão calma?" Lourdes pensou por um longo momento. "Porque sei que não termina comigo. Isso nunca foi sobre mim. Foi sobre criar algo maior, e isso existe agora. Vai continuar existindo." Nas últimas semanas, Lourdes pediu para ser movida para a varanda, de onde podia ver a floresta. A mesma floresta que a havia apavorado naquela primeira noite, agora era um consolo. Ela conhecia cada som, cada mudança de luz, cada ritmo da selva ao seu redor.
Era casa de uma forma que nenhum outro lugar jamais havia sido. Visitantes vinham constantemente, membros das comunidades trazendo presentes pequenos, pesquisadores que haviam trabalhado na reserva vindo se despedir, até algumas autoridades governamentais fazendo a longa jornada para apresentar respeitos. Uma das visitas mais emocionantes foi de um grupo de jovens estudantes de uma universidade em São Paulo. Eles haviam lido sobre a reserva, estudado os métodos desenvolvidos ali e viajado semanas para ver o lugar em pessoa e conhecer a mulher que o havia fundado. Lourdes falou com eles por algumas horas, cansando-se rapidamente, mas determinada a responder suas perguntas, a compartilhar o que havia aprendido. Não deixem ninguém convencê-los de que preservação e progresso são opostos, ela disse. O verdadeiro progresso reconhece valor em todas as formas de conhecimento, respeita todas as formas de vida. Qualquer coisa menos que isso não é progresso, é apenas exploração, com nome bonito. Em uma tarde quieta de abril de 1941, com Maria segurando uma de suas mãos e Yara a outra, cercada pelos sons da floresta que havia se tornado seu lar, Lourdes Vasconcelos morreu. Tinha 56 anos e havia vivido 29 deles naquela selva que todos disseram que a mataria em uma semana. Seu corpo foi enterrado na reserva, perto da casa que havia reconstruído de uma ruína, sob uma árvore antiga que havia testemunhado tudo. Não havia pedra tumular elaborada, apenas uma simples placa de madeira com seu nome e as datas. Eventualmente, a floresta cresceria sobre ela, reclamando-a completamente, e isso parecia apropriado. A notícia de sua morte demorou semanas para se espalhar, viajando devagar pelos mesmos caminhos que ela havia percorrido tantas vezes. Quando finalmente chegou aos jornais das grandes cidades, os obituários variavam amplamente em tom e compreensão. Alguns a pintavam como uma excêntrica aventureira. Outros reconheciam suas contribuições científicas, mas de forma clínica, sem entender a dimensão humana de seu trabalho. Alguns poucos, escritos por pessoas que haviam conhecido pessoalmente ou que realmente entendiam o que ela havia construído, capturavam a essência. Lourdes Vasconcelos havia demonstrado que outro caminho era possível, que progresso não precisava significar destruição, que culturas diferentes podiam colaborar de forma genuína e mutuamente benéfica. A reserva continuou depois dela, como ela havia planejado que continuasse. Maria assumiu a liderança oficialmente, mas continuou o modelo de governança compartilhada que Lourdes havia estabelecido. O trabalho científico prosseguiu. Novas descobertas foram feitas, mais pesquisadores foram treinados. Houve crises e desafios. A Segunda Guerra Mundial trouxe pressões renovadas por recursos e décadas posteriores trariam novas ameaças de desenvolvimento. Mas a reserva sobreviveu, adaptou-se, cresceu em influência mesmo quando às vezes diminuía em recursos. Os escritos de Lourdes, suas memórias manuscritas, foram eventualmente publicados em 1955, 14 anos após sua morte. Maria os editou cuidadosamente, adicionando contexto e notas explicativas. O livro não se tornou best-seller. Era denso demais, honesto demais, complexo demais para apelo em massa. Mas encontrou seu público. Acadêmicos, ativistas, pessoas trabalhando em conservação e direitos indígenas, aqueles que precisavam saber que o trabalho árduo e comprometimento de longo prazo podia realmente fazer diferença. Gerações de cientistas e ativistas cresceriam citando Lourdes como inspiração, alguns até fazendo peregrinações à reserva para ver onde ela havia trabalhado e vivido. O verdadeiro legado de Lourdes não estava em prêmios ou reconhecimento, embora aqueles eventualmente chegassem. Uma espécie de planta medicinal importante foi nomeada em sua homenagem. Uma fundação foi estabelecida para continuar seu trabalho. O verdadeiro legado estava em vidas mudadas e sistemas questionados. Estava em cada criança indígena que aprendeu a ler e escrever em sua própria língua.
Estava em cada tratamento médico desenvolvido a partir de conhecimento tradicional, com crédito apropriado. Estava em cada hectare de floresta protegido, porque alguém provou que valia mais preservado que destruído. Estava em cada pessoa que olhava para a Amazônia e via não recursos a serem extraídos, mas um sistema complexo de conhecimento e vida a ser respeitado. Décadas depois de sua morte, quando movimentos ambientalistas e de direitos indígenas ganharam força global nas últimas décadas do século XX, historiadores começaram a redescobrir Lourdes Vasconcelos. Dissertações foram escritas sobre ela, documentários foram filmados. Sua vida foi estudada como exemplo de ativismo pioneiro. Algumas dessas reconstruções históricas a mitificaram demais, transformando-a em uma santa impecável. Outras, em tentativas de desmitificação, foram críticas demais, focando em suas falhas, sem reconhecer adequadamente suas realizações. A verdade, como sempre, estava em algum lugar no meio. Lourdes Vasconcelos foi uma mulher de seu tempo, com os preconceitos e limitações que isso implicava, mas também com uma capacidade rara de aprender, adaptar-se e reconhecer valor em lugares que sua sociedade dizia não existir. Ela não foi perfeita, cometeu erros de julgamento, às vezes era teimosa demais, às vezes não ouvia quando deveria. Mas teve a coragem de ir onde ninguém queria ir, a persistência de ficar quando todos diziam que era impossível, e a sabedoria de reconhecer que seu papel não era conquistar a selva, mas aprender com ela e com as pessoas que a chamavam de lar havia milênios. A reserva que ela fundou ainda existe hoje, mais de um século depois daquela tarde de 1912, quando uma mulher viúva e sem recursos desembarcou em uma margem lodosa, carregando apenas 2 malas e uma herança que parecia uma maldição. Cresceu, transformou-se, passou por crises e renascimentos. É agora uma das áreas protegidas mais estudadas da Amazônia, um modelo de como conservação e direitos indígenas podem não apenas coexistir, mas se fortalecerem mutuamente. Milhares de espécies de plantas foram catalogadas ali, dezenas de tratamentos medicinais foram desenvolvidos, centenas de pesquisadores foram treinados. Mais importante, as comunidades indígenas que fazem parte da reserva mantêm suas terras, suas línguas, suas culturas, não como museu congelado no tempo, mas como sociedades vivas que escolhem quais aspectos da modernidade adotar e quais rejeitar. Quando visitantes chegam à reserva hoje, guias indígenas os levam por trilhas bem mantidas, explicando em múltiplos idiomas sobre a biodiversidade, sobre conhecimento tradicional, sobre história. Eventualmente, a maioria dos tours passa pelo pequeno cemitério onde Lourdes foi enterrada. A placa simples de madeira foi substituída há muito tempo por uma de pedra mais durável, mas a inscrição permanece minimalista. Seu nome, suas datas e uma única frase que Maria insistiu em adicionar. Ela ouviu quando outros não ouviam. A tumba está sempre coberta de flores frescas, deixadas por visitantes ou por membros das comunidades que nunca a conheceram pessoalmente, mas cresceram ouvindo histórias sobre ela. A história de Lourdes ressoa porque toca em verdades fundamentais sobre coragem, propósito e a possibilidade de mudança real. Ela provou que uma única pessoa, mesmo sem poder ou recursos significativos, pode iniciar algo transformador se estiver disposta a trabalhar duro o suficiente, aprender humildemente o suficiente e persistir através de dúvidas e obstáculos. Provou que respeito genuíno entre culturas é possível e mutuamente enriquecedor. Provou que a floresta amazônica não precisa ser destruída para ter valor, que preservação não significa estagnação, que progresso real honra o passado enquanto constrói o futuro.
Hoje, quando cientistas citam seu trabalho em papers sobre etnobotânica, quando ativistas invocam seu nome em campanhas por direitos indígenas, quando estudantes aprendem sobre modelos alternativos de desenvolvimento sustentável, o legado de Lourdes Vasconcelos vive. Não como uma relíquia histórica, mas como inspiração ativa, como prova de que o impossível é frequentemente apenas o que ainda não foi tentado com dedicação suficiente. Ela foi para a selva, onde ninguém queria ir, ficou quando todos disseram que não duraria, e construiu algo que não apenas sobreviveu a ela, mas continua crescendo, tocando vidas, mudando perspectivas, protegendo tanto natureza quanto cultura para gerações futuras. A selva que deveria tê-la derrotado se tornou seu aliado mais poderoso. O isolamento que deveria tê-la quebrado a fortaleceu. O conhecimento que deveria ter sido perdido foi preservado e validado. E a mulher que chegou desesperada e sozinha criou uma comunidade, um legado, uma prova viva de que quando coragem encontra propósito, quando humildade encontra determinação, quando respeito encontra conhecimento, o resultado pode mudar não apenas vidas individuais, mas sistemas inteiros de pensamento. Lourdes Vasconcelos não domou a selva. Ela aprendeu a dançar com ela, e nessa dança criou algo que o mundo não podia ignorar, algo que continua ecoando décadas após sua morte, algo que seguirá importando enquanto houver florestas a proteger e vozes a serem ouvidas. Essa foi sua verdadeira conquista. Não sobrevivência, mas transformação. Dela mesma, dos que a rodeavam e da forma como gerações futuras olhariam para aquela imensidão verde e veriam não um obstáculo ao progresso, mas um tesouro de sabedoria esperando ser compreendido com respeito e admiração.